Abra comigo então, por favor, no Evangelho relatado por João, João capítulo 4. Eu vou ler o versículo 53. João capítulo 4. Versículo 53. Veja só o que a palavra de Deus diz. Eu vou pedir a você que pode ficar de pé, que faça isso em reverência à palavra de Deus. Vamos acompanhar a palavra. Está escrito assim: entendeu, pois, o Pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amém? Jesus está fazendo um milagre familiar aqui. O Evangelho diz que entendeu, pois, o Pai, que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Eu vou ler pela terceira vez. Eu gostaria de pedir que todos que estão comigo aqui na sede estadual da Paz e Vida em Natal, Rio Grande do Norte, repitam em seguida. Vamos lá? Bem alto, bem forte. Entendeu, pois, o Pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Quantos creem que Deus está aqui? Você crê que se Deus está aqui, Ele tem uma palavra para cada um de nós? Quem crê que Ele tem uma palavra para nós? O seu coração está aberto para receber esta palavra? Então desocupe as mãos agora e vamos dar a melhor salva de palmas possível para a palavra do nosso Deus. Isso, vamos aplaudir. E enquanto você aplaude, abra a sua boca, levante os teus olhos aos céus e diga: glória ao teu nome, Senhor. Isso, aplauda e diga glória. Bendito, exaltado, santo é o teu nome, meu Deus. Pai querido e Deus amado, recebe esses aplausos, recebe esse louvor, não só de quem está aqui em Natal, mas em qualquer canto, onde tiver alguém acompanhando essa transmissão e está te aplaudindo e te glorificando. Recebe esse aplauso, recebe esse louvor. Envia, meu Deus, a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Pode se sentar, por favor. Preste bastante atenção, eu serei breve nessa mensagem, serei bem mais breve que de costume, então eu quero que você não perca nada, preste total atenção. É a segunda vez que Jesus está indo nesta cidade chamada Caná da Galileia. Quem acompanha essa campanha desde o início, talvez se lembra de que a primeira maravilha que Jesus operou na Galileia foi justamente na cidade de Caná da Galileia. E qual foi a maravilha que ele fez lá? Alguém lembra qual foi a primeira maravilha? Ih, pastor, já foram tantas. Arrisca aí, deixa eu ver se vocês lembram. Qual foi a primeira? Transformou a água em vinho. Ah, vocês lembram mesmo, hein? Parabéns para vocês. Foi exatamente nessa cidade aqui de Caná que Jesus fez a primeira maravilha, e ele está de volta na cidade de Caná. Veja comigo aqui João capítulo 4, versículo 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele
e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Preste atenção, esse homem, que a palavra não diz o nome, era um oficial do rei. Israel naquela época era um país dominado por Roma, mas apesar de Israel ser dominada por Roma, o rei Herodes era como se fosse um governador, na prática ele era o governador da Galileia. Tudo que acontecia na Galileia era jurisdição de Herodes, era responsabilidade de Herodes. Porém, o Pilatos recebeu o título de rei lá na Judéia, apesar de ser governador. O Herodes recebia o título de rei na Galileia, apesar de ser governador. E esse homem aqui é um oficial do rei Herodes. É um homem que trabalha diretamente com o rei Herodes. Então era um homem de influência, era um homem de autoridade, era um homem de respeito. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar no mesmo recinto que um governador. Já teve essa oportunidade? De estar no mesmo recinto que um senador, ou quem sabe que um presidente, ou vamos diminuir a coisa, o prefeito, vai, né? Um vereador, o Zé lá da padaria que candidatou a vereador, a pessoa pode até não ser tão importante, quando diz assim, chegou aqui o fulano de tal, e quem é o fulano de tal? Ah, é o vereador, ah, é o prefeito, é o governador, é o presidente. As pessoas não dão uma importância para aquela pessoa que está chegando, ainda que seja um comedor de arroz e feijão como a gente, ainda que seja uma pessoa simples. Há políticos que são simples, tem aqueles que comem pastel só em época de eleição, mas tem outros que são pessoas do povo mesmo. Mas mesmo sendo uma pessoa simples, é alguém que recebeu autoridade em que então dá-se uma atenção especial. Esse homem, apesar de ser oficial do rei, ele não chega dando carteirada e dizendo para Jesus: sabe quem eu sou? Eu sou o oficial do rei, e eu vim aqui para te dar uma intimação. O meu filho está doente lá em Cafarnaum, e o senhor vai me acompanhar agora até Cafarnaum, e vai entrar na minha casa e curar o meu filho. Pode parar tudo aí que está fazendo e suba nesse cavalo comigo e vamos agora. Ele tinha autoridade para falar assim com Jesus? Tinha, porque ele era oficial do rei. Ele trabalhava para o rei Herodes, e Jesus era um cidadão, gente. Se um policial ou um oficial de justiça ou um delegado chegar para mim ou para você e disser assim: você está sendo intimado para comparecer na delegacia ou no fórum, você pode até não gostar, mas você vai ter que ir. E dependendo da seriedade do caso, se você disser que não quer ir, existe um termo chamado condução coercitiva, que é quando a pessoa não quer ir, mas ele manda, o oficial manda a polícia pegar a pessoa e levar, nem que seja algemada. Houve uma ocasião em que pessoas conhecidas do nosso país, eu não vou dar aqui nomes, mas foram conduzidos coercitivamente para prestar depoimento. Esse oficial do rei poderia ter feito isso com Jesus, e essa atitude humilde que ele vai ter, igreja, vai fazer toda a diferença. Ele não chega até Jesus com arrogância, ele não chega até Jesus com soberba, ele não vai se valer da autoridade que ele tinha como oficial, ele chega com humildade na presença de Deus. Quem quer alcançar o favor do Senhor, a bênção de Deus? Então a primeira coisa que você precisa aprender é que para chegar diante de Deus a gente tem que chegar com humildade. Nós não podemos chegar diante de Deus batendo no peito e dizendo: eu sou digno de receber isso e aquilo. Ainda que você ache que é uma pessoa boa,
ainda que você diga que é uma pessoa de bem, decente, honesto, trabalhador, nunca matei, nunca roubei, faço bem, sou religioso, você pode achar que tem 1000 virtudes, isso não me dá o direito e não te dá o direito de chegar na presença de Deus exigindo nada. A palavra de Deus ensina como é que a gente deve nos apresentar. Deixa marcado em João 4, vamos comigo na carta de Tiago, é bem mais para frente aí no Novo Testamento, vai avançando, bem lá para o final, depois da carta aos Hebreus, Tiago. Esse Tiago aqui é o filho de José e Maria, meio-irmão de Jesus, que no início não acreditava em Jesus. O Tiago não conseguia aceitar a ideia de que o seu irmão mais velho era o filho de Deus. Isso para ele era uma conversa, era uma história que a mãe inventou para justificar que ela teve um caso antes de casar. Tiago nunca engoliu essa história. Mas quando Tiago viu Jesus morrendo, quando Tiago viu Jesus ressuscitar, aí ele disse: não, peraí, o meu irmão não é apenas o meu irmão é o Filho de Deus. Aí o Tiago começou a pregar a palavra também, se tornou um grande líder na igreja. Tiago capítulo 4, olha o que o Tiago está ensinando para a igreja. Versículo 6: portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Resistir, minha gente, é o mesmo que se afastar. Não gosto de gente assim. Isso é resistir. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos. Deus olha para o soberbo e diz assim: eu não vou ajudar essa pessoa, eu não vou abençoar essa pessoa. Essa mulher veio para mim com uma soberba tão grande, esse homem veio até mim com uma soberba tão grande, que eu vou deixar essa pessoa esperando mais um pouquinho, até ela aprender, até ela entender que eu sou Deus, que eu sou o Criador e ela é a criatura. É assim que Deus age com quem é soberbo. Agora o mesmo versículo diz que Deus dá porém graça aos humildes. A pessoa que entende quem ela é, sabe das suas falhas, dos seus defeitos e assume uma atitude humilde diante de Deus, ela é abençoada. Veja só o versículo de número 10: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então esse é o segredo. Quer ser exaltado, quer ser atendido, quer ser abençoado, se humilha perante o Senhor. Vamos ver se esse homem se humilhou? Volta comigo lá em João 4. Eu repito para você que o homem era oficial do rei, era uma das pessoas mais importantes, mais respeitadas de Cafarnaum, e ele está em Caná da Galileia, a uma distância de 32 quilômetros. Se você pegar o mapa, Cafarnaum está aqui embaixo, Caná da Galileia está lá em cima, 32 quilômetros. Como é que a gente faz hoje um trajeto de 32 quilômetros? Alguém aqui anda 30 quilômetros para vir na igreja? Não sei, talvez. Você anda 30 quilômetros, Paulo, de lá da sua casa aqui? Dá mais ou menos isso? Dá mais ou menos isso. Você mora em Macaíba, não é? Pois é. Então ele anda aí 30 quilômetros para vir aqui. Só que ele vem de carro, né? Quanto tempo leva de carro? Quanto? 25 minutos. Ele vem de carro. Então, imagina só, ele vindo de carro de lá aqui, gastando aí uma média disso. Agora esse homem aqui, ele está indo até Jesus, de Cafarnaum até Caná, de carro, há 2000 anos atrás. Ele está indo a pé? Não, a pé ele não está indo, ele é um homem rico, ele é um oficial do rei. Qual é o meio de transporte que os ricos usavam naquela época? Cavalo. O pobre andava no máximo de jumento, os ricos andavam de cavalo. Aliás, cavalo até hoje, os cavalos bons mesmo, é só para elite, né? Aqueles cavalos manga larga, bonito, né? Só quem tem mesmo é que pode criar esse tipo de animal. Esse homem vai a cavalo 32 quilômetros, numa estrada esburacada,
ele vai chegar com as costas doendo, ele vai chegar moído de cansado daquela viagem. E quando ele chega até Jesus, ele não exige que Jesus vá com ele. Ele não dá uma carteirada dizendo: eu sou oficial do rei, eu estou te intimando a comparecer na minha casa lá em Cafarnaum. Monte nesse cavalo e venha comigo. O versículo diz aqui, olha, João capítulo 4, versículo 47. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho. Circule a palavra rogou-lhe. O que é rogar? Rogar é pedir com súplica. Rogar é quando você pede se humilhando, como a gente fala aqui no Brasil, pelo amor de Deus, sabe? É pedir assim, pelo amor de Deus. Ô fulano, eu te imploro, não, pelo amor de Deus, por tudo que você tem de mais sagrado, faz isso por mim, eu te suplico. É isso que é rogar. Ele está rogando a Jesus. Ele está dizendo: Jesus, eu preciso que o Senhor faça isso por mim. Eu sei que o Senhor está aqui em Caná, eu sei que o Senhor tem muita coisa para fazer, muita gente para atender, eu sei que o Senhor veio aqui para pregar, mas Jesus, por favor, eu te imploro, vamos comigo até a minha casa lá em Cafarnaum, porque eu tenho um filho que está doente, e ele está prestes a morrer. Jesus, me socorre. E quando esse homem faz um apelo tão comovente, versículo 48, está escrito que Jesus disse uma frase. Então disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e milagres, algumas traduções dizem prodígios, não crereis. Jesus está dando um diagnóstico de como é a fé da maioria das pessoas. A maioria das pessoas só acredita vendo. Sabe que a vontade de Deus era que eu e você, que todos fôssemos iguais a Abraão. Quem conhece um pouquinho da história do Abraão? Abraão foi aquele homem que Deus falou com ele. Ele tinha 75 anos de idade. Deus disse assim: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Lá eu farei de ti uma grande nação, engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus não deu visão, Deus não deu sonho, Deus não deu imagens, fotos, nada. Deus só deu uma palavra para Abraão. E sabe o que está escrito lá no mesmo capítulo 12 que diz que Deus falou com ele? Está escrito que logo em seguida ele pegou tudo que tinha e foi embora. Deu uma festa de despedida para a família, e quando alguém perguntava: mas você está indo para onde? Ele dizia: não sei não. Como não sabe? Não, Deus ainda vai me dizer, à medida que eu for andando, Deus vai me dizendo para onde é que eu vou. Mas que Deus é esse que falou com você? Eu também não sei, foi a primeira vez que eu ouvi ele falar. Não é loucura aos olhos humanos? Só que esse Abrão aí é o Abrão pai da fé, que a gente conhece como homem que andava com Deus, o amigo de Deus. Deus queria que todo mundo tivesse a fé de Abraão, que simplesmente escuta a voz de Deus e obedece. Mas Jesus disse que a maioria das pessoas, se não verem sinais, se não verem maravilhas, milagres, não vão crer. Você fala para as pessoas da sua família que Jesus é bom, elas acreditam? Elas dizem: ah, Jesus é bom coisa nenhuma, olha a tua vida como é que está. Você fala: Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é isso, Deus é aquilo. A gente que acredita glorifica a Deus em qualquer circunstância, porque a nossa fé já está firmada no Senhor. Mas a maioria das outras pessoas lá fora, elas querem ver a maravilha acontecer para depois acreditar. É por isso que Deus quer fazer maravilhas na sua vida, porque a hora que Deus fizer maravilhas na sua vida, até quem não acredita vai ter que reconhecer que o Deus que você serve verdadeiramente é maravilhoso. Vamos aplaudir a Ele. Até quem não acredita vai começar a acreditar. Versículo 49, disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra.
O homem está desesperado, ele não quer esperar, ele quer que Jesus atenda ele na hora. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Preste atenção. Era isso que aquele homem estava esperando ouvir? Não. Era isso que esse homem imaginou que fosse acontecer? Não. Aquele homem pensou assim: eu vou chegar com humildade, tendo autoridade para intimar Jesus. Eu não vou intimar ele não, vou chegar na humildade, se necessário eu vou até me ajoelhar diante dele, eu vou implorar que ele vá comigo. E pelo que eu ouço falar de Jesus, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa que se comove com o sofrimento dos outros. Eu acredito que ele vai topar, e ele vai descer comigo até lá em casa, em Cafarnaum, e eu imagino que ele vai entrar na minha casa e vai colocar a mão na cabeça do meu filho e vai orar, e o meu filho vai ficar curado. Ele criou tudo isso na cabeça dele. Ele foi o caminho inteiro imaginando que seria assim que Deus iria agir, que Jesus iria operar. Só que eu vou lhe dizer uma coisa: o nosso Deus muitas vezes nos surpreende. Muitas vezes eu já fui surpreendido por Deus. Eu imaginava que Deus ia fazer de um jeito, Ele foi lá e fez do outro. Aprenda a viver com Jesus, é assim que funciona. Tem hora que Jesus faz exatamente da forma como você estava imaginando, tem hora que Ele faz tudo diferente, mas uma coisa é fato: o nome dEle vai ser glorificado, seja de que maneira que Ele escolher agir na sua vida. E nós temos que estar abertos a viver a vontade de Deus. A vontade de Deus é melhor do que a nossa. A vontade daquele homem era que Jesus fosse até a casa dele, mas Jesus vai? Não. Jesus apenas libera uma palavra. Jesus simplesmente diz: vai, o teu filho vive. Jesus não deu sequer um óleozinho para ele passar na testa do menino, né? Jesus também pegou pesado, né? Jesus não tirou um pedaço da roupa dele e falou: ó, leva aqui, amarra lá no teu filho, tá? Jesus não fez nada disso. Jesus não pegou o óleo e falou: chegando lá você unge o teu filho. Não. O que Jesus fez? Deu a ele apenas uma palavra. Você é capaz de acreditar em apenas uma palavra? Quem é capaz de acreditar em apenas uma palavra? Pois é só isso que você vai receber hoje. Eu não vou te dar um pedaço da minha gravata, eu não vou te dar um objeto que eu consagrei no monte, eu não vou te dar um objeto milagroso, eu não vou te dar terra do Monte Moriá, água do Rio Jordão, não vou te dar nada disso aí, nada. Eu vou te dar apenas uma palavra. E esta palavra que eu vou te dar também não é minha, esta palavra que eu estou te dando vem do alto. Está escrito em Isaías capítulo 55, verso 11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes produzirá o resultado para aquele que me apraz, diz o Senhor. Então, se você veio em busca de cura, a palavra que Deus está liberando para a tua vida é: vai em paz para a tua casa, porque a cura já está sendo liberada. Se você veio em busca de provisão, a palavra para a tua vida é: vai em paz, que as portas já estão abertas para você. Se você está em busca de libertação, a palavra para a tua vida é: vai em paz, que o mal que estava te perturbando já está sendo banido. Essa é a palavra que você tem que crer. O homem não discutiu com Jesus, ele não questionou Jesus, ele não falou: Senhor, francamente, o Senhor não vai falar mais nada, só isso? O Senhor não quer ir comigo, eu te trago de volta. O homem não questionou não. Está escrito aqui no versículo de número 50: e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi. Eu acho que não tinha dado nem tempo dele descansar da cavalgada de vinda, e ele agora vai cavalgar de volta. 32 quilômetros ali, ó, marchando ali, galopando a 1000 por hora. Quando ele chega em casa, no versículo 51 está escrito que descendo ele logo, ou seja, descendo da montaria,
saíram-lhe ao encontro os seus servos. Eu quero que você se prepare, porque a boa notícia vai chegar ao teu encontro. Olhe para alguém do seu lado e diga para ele assim: a boa notícia virá ao seu encontro. O homem está descendo do cavalo, e descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Oh glória! Aleluia! Pela lógica humana, era para ele descer do cavalo e todo mundo dizia para ele: meu senhor, a tragédia aconteceu, o teu filho morreu. Mas não, quando ele desce do cavalo, está todo mundo com um sorriso de ponta a ponta da orelha, dizendo: o teu filho vive. E o homem já sabia disso, né, gente? Ele já sabia, porque ele tinha estado com Jesus e tinha recebido uma palavra, e Jesus diz que pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não cai por terra. Só que, só para ter ainda mais certeza, o homem fez uma pergunta, versículo 52, perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? Olha a esperteza daquele homem. Ah, então quer dizer que o meu filho está bem? Meu senhor, o senhor precisava estar aqui para ver. Do nada assim, olha, sem mais nem menos, o garoto levantou, a gente botou a mão nele, não tinha mais febre, ele não se queixou de dores mais, ele começou a comer, ele ficou todo feliz, todo animado, todo bem disposto. Ninguém sabe explicar como é que foi isso. Aí o homem perguntou: a que hora ele se achara melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Ele chamou todo mundo e falou: eu vou contar para vocês o que é que aconteceu com o nosso filho. Vou contar o que aconteceu. Eu fui até Jesus, eu encontrei com Jesus, eu pedi a Jesus que viesse, e ao invés de vir comigo, Jesus me deu uma palavra. Ele disse para mim: vai que o teu filho vive. Eu criei nesta palavra. Sabe que hora que Jesus me disse isso? Foi ontem às 7 da noite. Que hora foi que o menino levantou da cama saudável, curado? Que hora foi? Foi ontem às 7 da noite. Sabe o que isso significa? Que na hora que Jesus deu a ordem, no mundo espiritual a coisa já começou a acontecer, e lá longe de onde ele estava, a maravilha aconteceu. Eu quero que você fique de pé no teu lugar agora, porque nós vamos fazer uma oração diferente aqui. Eu sinto que há pessoas da sua família que estão longe de você, mas que estão bem perto do nosso Deus, porque para Ele não tem distância. Talvez você tenha parentes em outros bairros da cidade. Você mora aqui nessa parte da cidade, mas tem parentes seus que moram em outros bairros. Quem tem parentes em outros bairros aqui da cidade? Talvez você diga: pastor, eu tenho parentes em outras cidades aqui do estado. Quem tem? Levante a mão. Pois é. Talvez você diga: pastor, eu tenho parentes em outros estados do Brasil. Alguém tem parente em outros estados? E talvez você diga: pastor, eu tenho pessoas da minha família que estão em outros países. Alguém tem gente da família em outros países? Ó, várias pessoas. O fato dessa pessoa estar longe de você não muda nada para Deus, porque Deus tem poder de tocar aquele teu parente que está lá nos Estados Unidos, que está lá em Portugal, ou que está lá em Mossoró, ou que está lá no Ribeira, ou que está ali na Zona Norte, ou ele pode estar aqui na sua casa, nesse bairro mesmo. Não interessa onde esteja. A pergunta que eu te faço é: você consegue crer como aquele oficial creu? Jesus deu uma palavra para ele. Ele foi até Jesus pedir pelo filho que estava em casa, a 32 quilômetros de distância, e Jesus disse: vai que o teu filho vive. Então eu quero que você feche os teus olhos agora. Quero que você comece a trazer a sua lembrança todos os teus parentes que estão longe de você. Lembra aí agora. Estou me lembrando agora do meu irmão que mora lá em Porto Seguro. Estou me lembrando agora da minha sogra que mora lá no Piauí, do meu sogro que mora lá no Piauí.
Estou me lembrando agora da minha mãe, dos meus irmãos que moram em São Paulo. Estou me lembrando agora dos meus tios e tias, primos que moram em Minas Gerais. Vai lembrando aí agora, todos os seus parentes. Tem gente da sua família que ainda não teve um encontro com Jesus, mas a sua intercessão pode abrir o caminho para esta pessoa conhecer Jesus. As pessoas, de uma forma geral, se não virem sinais e prodígios, não crerão. Não é todo mundo que tem a fé de Abraão, não, gente. A maioria das pessoas só vão acreditar quando alguma coisa acontecer. Então você vai ser instrumento de Deus agora para fazer algo acontecer na vida daquele teu parente lá dos Estados Unidos, lá de Portugal, lá da Europa, lá do Mossoró, lá de qualquer estado do Brasil, de qualquer cidade, de qualquer lugar. Então estenda a sua mão agora numa direção aonde você queira. Não sei, pastor, eu não sei para que lado fica a cidade que mora o meu parente, mas aponta aí alguma direção. Ou você sempre que pega o seu carro para visitar, vai por aqui, então pega a mão, dirige aqui ou nessa direção, para frente ou para trás, estenda a mão para alguma direção da cidade agora. E eu quero que ore comigo toda a igreja dizendo: meu Deus e meu Pai. Mais alto: meu Deus e meu Pai. Não há distâncias para o Senhor. O Senhor é o Deus de perto e também é o Deus de longe. Vai agora, meu Deus, ao encontro dos meus familiares, onde quer que eles estejam. Cura, Senhor, liberta, transforma e salva a minha casa, a minha família, em nome de Jesus. Agora comece a orar, igreja. Comece a clamar, mas faça uma intercessão agora. Faça um clamor agora como daquele oficial. Aquele oficial clamou com tanta fé que Jesus liberou a palavra com a bênção que ele precisava. Vai orando agora. Não deixa a máscara no teu rosto te impedir de clamar a Deus. Levante a sua voz, vai clamando: Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, ó Deus das nossas vidas e das nossas almas, meu Deus, eu creio na tua palavra, eu creio que o Senhor é poderoso para operar milagres à distância. Eu creio, meu Deus, que tu és o Deus de perto e Deus de longe. Cada pessoa que está aqui representa uma família. Há famílias que estão espalhadas por essa cidade. Cada bairro tem alguém, cada canto da cidade tem alguém da família. Há pessoas aqui, meu Deus, que têm parentes espalhados pelo estado do Rio Grande do Norte. Tem gente, meu Deus, que tem família no Ceará, na Paraíba, no Piauí. Tem gente que tem parente no Sudeste, tem parente no Sul, tem parente no Norte do Brasil. Em todo canto, alguém da família desta pessoa está precisando de cura, de libertação, de transformação, de uma porta aberta. Meu Deus, tem aqui várias pessoas que têm parentes até fora do Brasil. Sempre que essa pessoa vê uma notícia lá da América, ela fica preocupada com seu parente que está lá nos Estados Unidos. Sempre que essa pessoa vê notícias da Europa, agora da segunda onda da Covid-19 na Europa, essa pessoa se lembra do parente dela e fica preocupada, fica temerosa. Meu Deus, eu não sei quem é esta pessoa que está lá longe, e talvez essa pessoa nem sabe que nós estamos orando por ela agora, mas não há necessidade que ela saiba, porque é a nossa fé que vai mover a tua mão agora. Então ainda, meu Deus, que o parente desta pessoa não vá em igreja nenhuma, ainda que o parente desta pessoa sequer acredite no teu nome, vai ao encontro dessas pessoas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vai curando agora todos que estão doentes. Esta pessoa vai dar um telefonema e vai dizer: aquele parente nosso que estava doente, agora está curado. Aquela pessoa que estava desempregada, conseguiu um trabalho. Aquele casal que estava para se separar, se reconciliou. E quando esse testemunho for dado, esta pessoa vai saber, aleluia,
esta pessoa vai saber que foi o Senhor quem fez esta maravilha. Meu Deus, agora aqui, através dessa transmissão, tem gente me assistindo de qualquer lugar desse país ou até fora dele. Então, onde tiver alguém nos assistindo, eu estendo a mão agora e libero uma palavra de vitória para você que está nos assistindo. Aí onde quer que você esteja, você pode estar do outro lado do Brasil, a milhares de quilômetros desta igreja, você pode estar em outro país, mas onde você estiver, a mão de Deus te alcança agora. Seja alcançado agora pela mão poderosa do nosso Deus. Levante as tuas mãos agora, vai sentindo a unção do Espírito Santo, vai sentindo, eu estou sentindo a virtude, eu estou sentindo o poder do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Isso é a confirmação de que a nossa oração está subindo até Deus, isso é a confirmação de que a nossa oração está chegando até o trono da glória de Deus. Aleluia! Vai adorando ao Senhor, igreja, vai glorificando, Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser adorado. Adore a Ele nesse momento, exalte a Ele, glorifique a Ele.